Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Expert em Pós-Venda. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal e muito bacana, que é sobre a posição de executivo de contas. Afinal, você sabe o que faz um executivo de contas? Você sabe para que serve essa posição em uma empresa? Você sabe quais são as responsabilidades e atribuições desse cargo? E quem são as pessoas que ocupam essa posição? Qual é a média salarial, média de ganho? Quais são as atividades mais comuns que esses profissionais executam? Se você não sabe nada a respeito, esse vídeo é feito para você. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Sussumo, fundador da Expert Gestão Estratégica de Clientes. Antes da gente entrar sobre as atribuições e as atividades que essa pessoa nesse cargo executa, é bom a gente entender um pouco do contexto. Pensando de forma bem simplista, toda empresa, todo negócio existe para vender algo. Então, geralmente, toda empresa, seja da parte da indústria, seja da parte de serviços ou do comércio, de alguma forma, existe toda uma mobilização para vender um produto ou serviço para um cliente. E geralmente nesses negócios onde a venda, onde a transação ela é contínua, ou seja, o cliente consome de forma recorrente sempre o seu produto ou o seu serviço, existe então a necessidade de ter um profissional que cuide com cuidado, com zelo, principalmente de forma bastante estratégica, dessas contas, né? Por que se fala executivo de contas? Porque geralmente as empresas que atendem outros negócios, ou pequenos negócios, ou grandes negócios, possuem contas de clientes. Essas contas são a base de clientes recorrentes que aquela determinada empresa tem, onde ela vende seu produto, seu serviço, e precisa de um profissional que cuide dessa carteira, que faça a gestão dessa carteira. E geralmente quem faz esse papel é o executivo de contas. Mas muito se fala, e muito se utiliza a nomenclatura de executivo de contas e confunde-se também com o executivo de vendas, com o executivo ou consultor de vendas. Tem empresas que adotam os dois papéis, tem empresas que adotam que o profissional faça desde a prospecção de um cliente até a gestão desse cliente que fica. Mas o nosso foco aqui, inclusive o foco do nosso canal, é preparar pessoas para serem especialistas em pós-venda. Então, todo o nosso conteúdo, toda a nossa informação será direcionada para você aprender como ser um executivo de contas com um olhar focado para o pós-venda, que, diga-se de passagem, estrategicamente, é um olhar mais importante sobre o seu negócio como um todo. Por quê? Sabe-se que o custo de aquisição de clientes é de 5 a 7 vezes maior do que você manter um cliente na sua base. Então pense, se você gasta em média R$1.000 para manter um cliente na sua base, e para você adquirir um novo você vai gastar de 5 a 7 vezes mais, a gente está falando que você vai gastar de 5 a 7 mil reais para conquistar um cliente novo. Então não faz sentido, não é inteligente da parte das empresas e dos negócios de forma geral, não ter um olhar estratégico para a sua base de clientes, para a sua carteira de clientes. Daí a importância desse papel do executivo de contas, principalmente com um viés, um olhar mais focado na retenção das contas, no relacionamento com o cliente, no estreitamento de laços com o cliente, para que novas oportunidades de negócio, novas oportunidades de transações aconteçam. Existe um universo, muitas vezes não explorado, dentro da própria base de clientes. Você pode fazer o cross-selling. Se você não sabe o que é o cross-selling, geralmente é o cross-selling onde você, traduzindo literalmente, seriam vendas cruzadas, onde você consegue, dentro de um cliente que consome o produto A, eventualmente conseguir cruzar ele com o produto B e ele conseguir consumir também outro produto da sua carteira que não seja o seu principal, focado para ele. Ou você pode fazer um upsell, como falam, que é você oferecer um produto de maior valor, um valor acima, com um ticket maior. Ticket, geralmente, é o ticket médio, é o valor que a gente fala sobre o preço, teoricamente o preço de determinado produto ou serviço. Dito isso e contextualizado todo o processo, onde está inserido o profissional executivo de contas, a gente vai partir agora para a definição da nomenclatura do cargo. Existe também, comumente no mercado, de forma geral, você consegue encontrar, às vezes, a mesma posição, a mesma pessoa, com outros nomes. Então, você pode encontrar executivos de contas ou gerente de contas, ou às vezes em inglês, Key Account Manager, que seria gerente de contas-chave. Todas essas nomenclaturas se referem basicamente ao mesmo profissional, que é esse que eu acabei de explicar. O profissional que faz a gestão de contas estratégicas dos seus clientes.
Essa profissão é muito valorizada porque ela também está diretamente e intimamente ligada àquilo que é mais importante para as empresas e para os negócios, que é a receita que entra para aquele determinado negócio. Se a gente pensar, esse profissional ele é responsável pelo ativo mais importante da empresa, do negócio, que é o cliente. Porque quanto mais clientes uma empresa tem, quanto mais clientes um determinado negócio tem, maior é o volume de receita que entra para aquele negócio. Então pensa comigo, se um executivo de contas, gerente de contas ou Key Account Manager faz a gestão da base de clientes, né, dessas contas que são estratégicas para a empresa, na verdade, se a gente fosse olhar diretamente, a gente está falando que essa pessoa toma conta de dinheiro. Por quê? Essas contas que esse executivo, que esse profissional cuida, elas são responsáveis pela entrada de dinheiro para o negócio. Então, daí a importância, daí o olhar tão estratégico para a retenção de clientes. Por isso que está na mão desse profissional e por isso que geralmente ele é bem remunerado, porque ele é responsável por reter a receita do negócio. Deu para entender a importância, a relevância dessa posição? Por isso que a intenção desse meu canal e de todo o conteúdo é capacitar você para conseguir chegar nessa posição. Afinal, é uma posição completamente estratégica para o negócio, bem remunerada e super valorizada no mercado de trabalho. Para a gente conseguir ter uma noção, um resumo sobre quais são as atividades dessa posição, né, quais são as responsabilidades desse cargo, eu fui buscar essa informação no site da Cato, né, que é um portal de divulgação de vagas, de contratação e intermediação de carreira, para poder trazer um exemplo que faz, quais são as atribuições dessa posição. Então, para a gente ver, segundo a Cato, o executivo de contas, ele é responsável, né? Ele administra e desenvolve contas estratégicas, identifica oportunidades de novos negócios por meio do levantamento de informações sobre o mercado, analisa a concorrência e as tendências, principalmente, das condições do mercado para aceitação de produtos ou serviços. A média salarial, de acordo com a Cato, é de R$ 3.272,85. Mas posso te afirmar que existem muitos mercados que oferecem valores superiores a isso. Então, é apenas uma média, né? Ele faz um compilado geral aí de todas as posições que são divulgadas e ela tem esse parâmetro de média salarial. Mas geralmente são maiores, existem remuneração variável envolvida, existem diversos benefícios. Mas eu quero que você se atente à descrição da vaga mesmo. O que essa pessoa faz? O que esse profissional é responsável? De novo, administra e desenvolve contas estratégicas. E o que me chama mais atenção nisso? É que esse profissional, ele é responsável por ele precisa inclusive ter um olhar muito amplo, ele precisa desenvolver um olhar amplo sobre condições mercadológicas, ou seja qual for a empresa, seja qual for o segmento, esse profissional precisa entender do seu mercado. Ele precisa entender como que a concorrência desse mercado se comporta. Indo mais além, esse profissional precisa conhecer qual é a regulamentação desse mercado, porque muitos mercados, inclusive, são muito regulamentados, altamente regulamentados. A área da saúde, por exemplo, a gente tem a ANS. A área de telecomunicações, a gente tem a Anatel, que regulamenta. A área de bancos, a gente tem o Bacen e por aí vai. Então, todo mercado toda pessoa, todo profissional tem que ficar atento às condições de mercado, aos impactos que a economia trazem para o negócio. Então, de forma bem geral, esse profissional é um profissional com uma visão ampla. Por quê? Ele é o interlocutor, ele é o intermediador entre a necessidade que o cliente tem versus a oportunidade que a empresa, com o negócio que ele trabalha, oferece. Então, o papel do executivo de contas, além de cuidar dessas contas, de manter essas contas dentro de casa, também é ficar atento, né, de forma muito estratégica a como está se comportando o mercado, a como as coisas estão acontecendo na economia, na política, que podem de alguma forma trazer impacto, mas, sobretudo, também traduzir e trazer novas oportunidades de negócio, desenvolver novas oportunidades de negócio da empresa para aquele cliente. Deu para perceber o porquê que esse profissional é tão valorizado nas empresas? Ele tem um papel, como eu disse, estratégico e importante na gestão dos clientes, como também na execução das estratégias da empresa, né, nas ideias de execução de estratégias da empresa perante a sua base de clientes. Esse profissional acaba sendo muito bem remunerado. Só que grande parte das empresas acabam divulgando vagas ou acabam construindo, né, vagas de executivos de contas, gerente de contas ou Key Account Managers,
com um olhar bastante comercial, ou seja, um olhar bastante hunter, né? Hunter no mercado significa, traduzindo, caçador. Seria um perfil de pessoa que faz prospecção. E muitas vezes acabam não se atentando tanto na busca ou na formação, né, no desenvolvimento de profissionais com perfil farmer. E o farmer seria como se fosse fazendeiro, cultivador, e a ideia é aquele que estreita relacionamentos, aquele que mantém as contas dentro de casa. Como eu disse no começo do vídeo, o executivo de contas ele é responsável por manter a entrada da receita no negócio. Então, se o executivo perde clientes, ele perde contas, principalmente contas grandes que representam uma fatia considerável de entrada de receita, ele está deixando o negócio sair pelo ralo. Então, o foco desse canal, o foco de todo o conteúdo é desenvolver e capacitar profissionais, né, executivos de contas, para que se tornem especialistas em pós-venda, que é depois que a venda acontece, que é manter o cliente dentro de casa, usando e abusando de técnicas, né, porque pós-venda não é um dom, não é algo que cai do céu, não é algo que você fica esperando e só acontece para quem tem dom. Pós-venda também é técnica, assim como a venda, né? Existe toda uma sistemática por trás do pós-venda que faz o cliente ter maior percepção de valor, faz o cliente ter um bom relacionamento interpessoal com você, faz você ter entendimento sobre o negócio, sobre o mercado. Então existe todo um contexto de técnicas sistematizadas para que você consiga executar o pós-venda de forma excelente, fazendo com que o seu cliente nunca saia, que você acaba se tornando, na verdade, um grande imã de retenção, segurando esses clientes, segurando essas contas na sua base. E, inclusive, não é muito raro acontecer de que profissionais, bons profissionais, quando executam um pós-venda bem alinhado, com uma entrega verdadeira, íntegra principalmente, né? Entendendo ambos os lados, trazendo vantagens e benefícios para o negócio e para o cliente tem uma admiração e respeito muito grande. Então, não por menos, muitas vezes quando o profissional muda de casa, né? Muda de local de trabalho ou uma outra coisa nesse sentido, o cliente acaba por confiança e credibilidade neste profissional, por muito bom relacionamento, indo junto com ele para uma outra empresa. Então são inúmeros benefícios quando você consegue executar um bom pós-venda. E eu estou trazendo aqui, eu quero trazer alguns exemplos de vagas, né? Vagas que são divulgadas de forma geral no LinkedIn, no vagas.com, só para você conseguir ter uma ideia, né, de que o mercado busca, quais são as principais atribuições que se esperam dos profissionais executivos de contas. Aqui nessa vaga, eu estou pesquisando hoje, aqui ele fala sobre o ramo, que é uma grande empresa do mercado de telecomunicações, buscando profissionais atualizados, éticos, íntegros. Olha que legal, que amem trabalhar com gestão de parceiros e com perfil analítico. Quais são as principais atribuições? Responsável por administrar, desenvolver e gerir parceiros da sua carteira, além de prospectar novos parceiros. Como eu disse, muitas empresas acabam fazendo um papel híbrido, né? De prospecção e também de retenção, né? Vamos continuar lendo aqui um pouquinho mais sobre essa vaga. Profissional, né, que vai cuidar, olha aqui que legal, definir estratégia de acordo com as metas e diretrizes, responsabilidade também em elaborar um plano de negócios para garantir a rentabilidade e saúde financeira. Esse é outro ponto muito importante e fundamental também, que está geralmente sob a responsabilidade do profissional executivo de contas, que é analisar a demonstração de resultados daquela conta, o que ela representa, por exemplo, de custo, de despesa, e o que ela traz de margem de contribuição para o negócio. Então esse profissional é um profissional altamente qualificado para, além, como eu disse, gerir as contas, também gerir o negócio como um todo. Ele está intimamente ligado com as estratégias do negócio. Aqui, olha que bacana, irá exercer o papel de interlocutor entre o parceiro e as áreas de suporte da companhia. Geralmente também esse profissional acaba sendo, como eu disse, um intermediador na resolução de problemas, de conflitos ou de demandas eventualmente que aparecem no dia a dia. Por quê? Geralmente a empresa, geralmente o negócio que contrata um determinado serviço é igual banco, gerente de banco. Você prefere entrar, pegar uma fila
ligar e passar horas tentando resolver seu problema, ou você prefere passar o telefone, né, a mão no telefone, ligar para alguém e falar, olha, eu sei com quem eu vou falar, eu sei com quem eu vou ligar, e essa pessoa vai me ajudar a resolver tudo. Então, além de toda a estratégia, do papel fundamental, né, do negócio, o executivo de contas também acaba sendo um interlocutor, como eu disse, entre o negócio e o cliente, entendendo as necessidades de ambos os lados e facilitando a solução e a resolução de eventuais demandas que possam aparecer. Isso torna o profissional muito, muito, muito bem visto nas empresas e principalmente pelos clientes. Ter um executivo de contas no negócio, o cliente que tem um executivo de contas à sua disposição, tem uma percepção de valor muito maior do que se ele tiver que ligar para qualquer canal de comunicação, de contato com a empresa para tentar solucionar os seus problemas. Geralmente, os executivos de contas estão ligados com carteiras de clientes empresariais. O que seria isso? Que é o B2B, né? Que o mercado comumente fala. E o B2B seriam negócios realizados entre business para business, né? B2B, que seriam negócios para negócios. Então esse profissional precisa entender muito, como eu falei, sobre o mercado que ele atua, sobre a concorrência que ele tem naquele mesmo mercado, porque ele está cuidando de contas que geralmente trazem mais receita para a empresa. Daí a importância dele saber gerenciar essa carteira. E aqui, como você pode ver na vaga, olha quais são os requisitos. Geralmente, pede-se ensino superior completo. Aqui nessa vaga ele não está pedindo especificamente uma formação, mas as mais tradicionais e comuns são administração de empresas, publicidade e propaganda ou marketing. Mas qualquer faculdade de nível superior, qualquer curso de nível superior, já te permite ter um olhar mais amplo para que você consiga executar essas atividades. E geralmente também, outra habilidade técnica que se pede é com relação ao pacote Office. O pacote Office é o famoso, né, da Microsoft, utilizado para o meio empresarial de trabalho, que é o Excel, PowerPoint, o Word, Outlook, que é conta de e-mail, enfim. Então esses são os requisitos geralmente comuns, eu vou até abrir outra conta aqui, dessas posições de executivos de conta. Essa outra vaga aqui é uma vaga para trabalhar na Coca-Cola. Olha que bacana. Quais são as responsabilidades dessa pessoa, né, desse profissional? Ser embaixador dos produtos da Coca e da Heineken, ser canal de referências de catering, que eu não sei o que é o catering, não sei o que seria essa nomenclatura, não é meu mercado, entender e acompanhar as movimentações do mercado. Olha isso, ó, novamente eu acabei de falar. Tendências e transformações disruptivas. Esse profissional, como eu disse, é um profissional que está intimamente ligado com a estratégia do negócio, ele está intimamente ligado com a forma como o mercado, ele inclusive tem que estar atento como o mercado está se comportando, estar atento nas mudanças que estão acontecendo na economia, na política de forma geral, que possam impactar, principalmente em regulamentação. Então, esse profissional precisa de um background, de uma qualificação muito, muito boa para conseguir intermediar os negócios. E voltando aqui, ó, monitoramento, né, monitorar e praticar ações de concorrência, pensamento estratégico visando a entrega de resultado com capacidade analítica para identificação de issues ou oportunidades. Issues seriam problemas, né, necessidades dos clientes, e oportunidades nas contas. Desenvolver e sustentar o relacionamento com clientes a longo prazo. Essa vaga é a vaga que mais brilha meus olhos no sentido de dentro do meu propósito, que é exatamente isso. É um profissional extremamente estratégico, qualificado, mas com foco em sustentar e manter relacionamentos com clientes de forma perene, de forma longa. Então, o profissional executivo de contas, o gerente de contas, como você pode ter visto, tem várias atribuições sob sua responsabilidade. Eu trouxe alguns exemplos, eu falei de Coca-Cola aqui, que é uma empresa tradicional, conhecida, trouxe um outro exemplo também de uma vaga no ramo de telecom, só que a posição de executivo de contas, ela é universal. Vários segmentos, saúde, bancos, sistema financeiro, a parte de indústrias, varejo, comércio, diversos segmentos de mercado, tecnologia, enfim, a gente poderia ficar aqui vários minutos, várias horas falando a respeito de todos os mercados que podem, né, e que devem, na verdade, desenvolver profissionais e precisam de profissionais capacitados e qualificados para fazer a intermediação e interlocução dessas contas. Até o setor público, muitas vezes, o terceiro setor, né, que é o setor sem fins lucrativos. Enfim, existem várias e inúmeras oportunidades disponíveis no mercado para atuação desse profissional.
Então esse profissional, uma vez qualificado, ele consegue navegar por qualquer segmento, o que vai mudar muitas vezes, as atribuições geralmente são muito parecidas, né? Muda de empresa para empresa, como esse caso que a gente viu, que uma determinada empresa pede para você prospectar, enquanto na Coca-Cola a visão já é diferenciada, inclusive grandes empresas, empresas que têm um sistema muito bem estruturado de recursos humanos, conseguem entender que existe uma necessidade muitas vezes de ter um profissional dedicado para execução do pós-venda, ou seja, realizar atividades, atribuições depois que o cliente entrou. Então, existe um profissional focado com energia totalmente ligado para busca, para prospecção, e também existe esse profissional executivo de contas, que é ao qual eu me refiro bastante, que é aquele especializado em fazer a gestão da conta que está dentro de casa, não deixar essa conta sair e desenvolver um relacionamento muito, muito longo, extenso, enfim, para que o negócio se permaneça vigente, acontecendo. Então, como eu disse, as atribuições geralmente são parecidas, e isso só vai mudar, às vezes, a realidade ou as características de algum negócio. Exemplo, às vezes você trabalha num banco e as atribuições do gerente de contas, de um executivo de contas de um banco, geralmente bancos chamam de gerente de contas e não de executivos. Geralmente, como eu disse, é uma nomenclatura que muda, mas eles são bem parecidos, tá? Em termos de hierarquia, geralmente eles estão no mesmo nível. Então, bancos geralmente têm uma necessidade específica de vender produtos financeiros, financiamento, títulos de capitalização e outras coisas. Na área da saúde, por exemplo, onde eu atuo, inclusive, até hoje, a necessidade é completamente outra, quando você precisa cuidar de fato daquilo que é muito importante, que é geralmente a vida de alguém, que precisa utilizar, de repente, um serviço de médico, hospitalar, alguma coisa que envolve filhos, enfim. Existe uma tratativa diferente, mas as atribuições, de modo geral, são muito parecidas, que é cuidar do cliente, intermediar as necessidades desse cliente, intermediar as necessidades do negócio para com esse cliente, ficar atento na concorrência, o que a concorrência está praticando, quais são os riscos de mercado que podem, de repente, levar você a perder a sua conta. Então, existem diversos segmentos diferentes, mas com as atribuições geralmente semelhantes. Então, o profissional que é bem qualificado, bem desenvolvido, ele consegue navegar e trafegar por diversos segmentos sem maiores dificuldades. Então, perceba o nível de importância, o nível de relevância desse profissional nos negócios. E a ideia aqui é que você consiga se capacitar cada vez mais para ser especialista em pós-venda, em manter as contas, em gerir essas contas e trazer oportunidades de negócio dentro daquela base de clientes que você já atende, mas com foco principalmente na retenção. Porque o executivo que perde uma conta geralmente pode estar perdendo uma fatia gigantesca de receita que entra para a empresa. Isso leva muitas vezes o profissional a perder a própria posição se ele não fizer uma boa gestão dessas contas. E aí, você sabia que o executivo de contas era responsável por tantas coisas? Eu quero que você deixe suas perguntas, suas dúvidas aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder. Caso você não saiba, eu fui responsável por gerir times de executivos de contas durante muitos anos. Inclusive, hoje eu sou diretor de relacionamento da empresa a qual eu atuo no ramo da saúde, como eu disse. Continuo fazendo esse mesmo papel, desenvolvendo pessoas para isso e vou ter o maior prazer de te ensinar, de te dar atalhos e informações a respeito dessa posição. Se você já é um executivo de contas e deseja se especializar mais em pós-venda, entender mais técnicas sobre pós-venda, esse canal, esse vídeo é para você. Ou se você também deseja se tornar um executivo de contas e vivenciar tudo isso que eu falei, se desenvolver na sua carreira para se tornar completamente estratégico, conseguir ser percebido, ter relevância, ter uma boa remuneração no mercado de trabalho, esse vídeo e esses conteúdos também serão para você. Vou sempre postar conteúdos relativos a este profissional para ajudar você que já é ou que deseja ser, se capacitar cada vez mais. Então, faça as suas perguntas, mande suas dúvidas nas perguntas que eu vou responder, compartilhe com amigos esse vídeo, se inscreva no canal para você receber sempre novas atualizações. É muito simples, muito fácil, só clicar e se inscrever, para que você tenha cada vez mais informações a respeito dessa posição que é fundamental e, diga-se de passagem, eu tenho muito orgulho por já ter executado esse papel, mas principalmente por hoje desenvolver pessoas para que sejam profissionais, executivos de contas e também estar à frente aí da gestão de contas estratégicas, de cuidar de contas empresariais para que os negócios perdurem cada vez mais. Eu vou ter o maior prazer de responder suas dúvidas e faço questão de responder uma a uma.
Me siga nas redes sociais, me siga no Facebook, no Instagram. Aqui embaixo tem os links. Fique atento ao canal, toda vez que subir um vídeo novo você vai ser notificado. Então se inscreve e vem comigo fazer parte do meu sonho, que é criar uma legião de especialistas em relacionamento com o cliente no nosso país. Como eu disse, eu quero que você seja um expert em pós-venda. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.